Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma resolução, né? Essa daqui é a resolução da minha querida matemática, o meu amor, né? A partezinha de matemática da nossa prova do EQ 2024, né? Vamos começar. Prova bacana, prova deliciosa, prova muito tranquila, né? Primeira questãozinha, uma questão de sequências, né? Uma questão que demandava da gente, eu particularmente acho que essa daqui foi a questão mais que você podia acabar se enrolando. Você podia acabar se assustando, né? Com a definição da sequência. Vocês estão acostumados só a ver PA ou PG, né? E aí vocês começam já logo a achar: ah, caramba! Eu só aprendi PA ou PG, eu não aprendi essa sequência específica, então eu vou ficar louco, né? E não tem nada disso, né, cara? Você aprende a montar a sua sequência pelo que ela mesmo te diz, né? A gente consegue observar, ele fala pra gente, dado a minha sequência, né? 0, 0, 5, 5, 0 e assim vai. Aí ele define, né, o meu n pertencendo aos meus números naturais. Lembra vocês que os números naturais são os inteiros, né, que são nulos ou positivos. Então é 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, certo? E aí ele fala, né, pra gente, ele dá pra gente o meu A1, e que é igual a 2 e é igual a 0, ou seja, A1, A2, né? E aí a partir daqui a gente já consegue saber, né? O A3 é 5, o A4 é 5, o A5 é 0 e assim vai, certo? E aí ele fala pra gente, ele define, né? O meu AN, o meu termo geral, o termo que eu quiser, tá? Na posição N, ele vai ser sempre igual a x. E x é quem? X é o meu algarismo das unidades, tá? Dessa minha soma aqui. AN-1 com AN-2 com AN-3. Então vamos para o nosso quadro, vamos tentar desvendar esse mistério e montar a nossa sequência, né? Sempre com números. Se vocês observarem, né? Vamos pegar, por exemplo, o meu A4. Eu quero saber quem é o meu A4, né? Ele aqui não falou pra gente, o A4, né? Ele até deu na sequência aqui em cima, mas ele não deu exatamente o valor A4 é igual a, né? O que a gente sabe, né? A gente sabe que, poxa, para achar o A4, a gente tem que primeiro somar aqui, né? O A4 menos 1, mais o A4 menos 2, mais o A4 menos 3. Ou seja, né? Eu tenho que pegar e somar A3 mais A2 mais A1. E isso daqui vai ser o quê? A3 a gente sabe que é 5, A2 é 0, A1 é 0. A gente sabe então que essa soma dá 5. Quem é o meu algarismo das unidades do meu número 5? É o próprio 5, né? Então a gente sabe que x, né, é igual a 5, ou seja, meu A4 vai ser igual a 5. Ah, Matheus, quero descobrir o meu A5. Mesmo procedimento, olha aqui, ó. Meu A5 vai ser o A5 menos 1, A5 menos 2, A5 menos 3. Aí vai ficar, né? A4, A3, A2. E aí quem é A4 mais A3 mais A2? A4 é 5, A3 é 5, A2 é 0. Tudo bem? E a gente vai ter aqui 10, né? Se eu tenho como resposta da soma dos meus A's sendo igual a 10, a gente vai ter, poxa vida, o meu x, né? O elemento das unidades, sendo igual a 0. Se o meu elemento das unidades é igual a 0, a gente sabe que então o meu A5 vai ser 0. Certo? E aí, caramba, eu começo um novo ciclo, né? Se você perceber, eu vou acabar começando um novo ciclo. Eu quero descobrir, por exemplo, o meu A6. Ele vai ser, né? A6 menos 1, A6 menos 2, A6 menos 3. Então é A5, A4, A3. E aí a gente vai continuando, né?
O A5 a gente sabe que ele vale 0. O A4 vale 5. O A3 vale 5. Então é 10. Mais uma vez a gente sabe que o x é 0, então o meu A6 vai ser 0. E aí, se vocês observarem, a gente vai seguir uma sequência, né? A gente vai continuar nessa mesma sequência. A gente vai ficar, ó, 0, 0, 5, 5. 0, 0, 5, 5. 0, 0, 5, 5. Sem limite. Então, repara que legal, cara. A gente tem aqui, ó, sempre blocos de 4 números se repetindo, tá? Eu tenho blocos de 4 números, 0055, 0055, 0055, sempre se repetindo, tá certo? Se eles estão ali sempre se repetindo, né, eu posso observar um padrão. Ele pediu para a gente, né, pessoal, a soma dos nossos 100 termos, 100 primeiros termos da nossa sequência, né? Nossa soma dos 100 primeiros termos, né, vai ser 0 mais 0 mais 5 mais 5. Mais 0 mais 0 mais 5 mais 5. Mais 0, mais 0, mais 5, mais 5, e assim vai, né? Até lá o centésimo, que é mais 0, mais 0, mais 5, mais 5. Então percebam que a cada bloco de 4 números que eu estou somando aqui, eu tenho uma soma sendo igual a 10, né? Tudo bem? Poxa, se a gente tem 100 números aqui sendo somados e a gente está somando eles de 4 em 4, quantos blocos nós vamos ter? A gente pode dizer, né, que a gente vai ter 25 blocos. Cada um deles, a soma é igual a 10. Tudo bem? Então, no total, pessoal, nós vamos ter aí uma soma dos 100 primeiros termos, né? Igual a 250. Questãozinha bacana, tá? Não dá pra gente negar. Questão bacana. Começo da nossa provinha, né? Já uma questãozinha para te dar uma situada, mas nada de monstruosa, né? Questão muito tranquilamente factível. Vamos para a próxima. Ah, minha questão 29, né? Questão anulada. Que bom, né? Eles foram muito eficientes, eu tenho até que elogiar a UERJ com relação a isso. Eles foram bem eficientes no que diz respeito à agilidade em anular, né? E não deixar vocês ansiosos querendo saber se ia ser anulada ou não ia ser anulada, né? Assim que eu tive acesso à prova, quando ela foi liberada, eu já olhei para essa questão e falei assim, vai ser anulada, não tem jeito. Por quê, pessoal? O que acontece, né? O que essa questão pede para gente? Ela é uma questão de múltiplos e divisores, né? Ele aborda o assunto máximo divisor comum, o famoso MDC. E aí ele fala para a gente, né, que o MDC entre esses 3 números, x, w e z, é 24. E aí ele pede para a gente o valor de y. Como que a gente pode descobrir o valor de y, sabendo que o MDC entre esses 3 números é 24, né? E aí a gente volta aqui para o nosso querido quadro. Poxa, ele dá para a gente, né, que o número x, ele é 2 elevado a y vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado ao quadrado. É isso? É isso, né? Isso aí. O número w é w. W é 120 e o Z é 48, né? R$120, pessoal, a gente pode botar esse nosso número
escrito no formato fatorado igual x, né? Para poder facilitar a nossa vida. 120, pessoal, ele é nada mais, nada menos do que 8 vezes 15. Ou seja, é 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. E a gente pode dizer que o meu z, ele é 16 vezes 3. É 2 elevado a quarta vezes 3 elevado a 1. Certo? E aí, caramba, por que você está fazendo isso, Matheus? Porque agora que eu fatorei, cara, olha que bacana que fica, né? Eu consigo agora, então, escrevê-los para poder fazer o nosso MDC, né? Um do lado do outro. 2 elevado a y vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado ao quadrado. O outro é 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. E o outro é 2 à quarta vezes 3 elevado a 1. A gente faz aquele nosso travessão clássico, né? E aí, caramba, a gente percebe que esse meu número aqui, o número W, né? O Z, perdão, ele não tem nenhum elemento de 5, né? Não tem nenhum múltiplo de 5 ali. Então, a gente já sabe que o 5 não vai participar do nosso MDC. Tá? Lembra que o MDC, pessoal, ele é o número, né? É o maior divisor comum. Ou seja, ele tem que conseguir dividir os 3 números ao mesmo tempo. Não tem como eu colocar aqui um número que consiga dividir 2, mas não consiga dividir esse. Tá certo? E aí, caramba, a gente tenta achar aqui em comum alguém, né? A gente vê aqui, ó, em azul, que os 3 compartilham do número 3 elevado a 1, né? Então, na hora que a gente for fazer aqui o meu MDC, eu já sei que o 3 divide eles. Certo? E para o meu MDC, lá no final, dar 24, né, pessoal? Ele é 3 vezes 2 elevado ao cubo. A gente já tem 3 aqui. A gente tem que, para poder conseguir dar esse MDC aqui, eu tenho que agora conseguir dividir todo mundo por 2 ao cubo, né? Bem, observa o seguinte, vou botar até em vermelho aqui. Observa que esse cara aqui dá para dividir por 2 ao cubo, né? Vai sobrar 2. Esse cara aqui dá para dividir por 2 ao cubo, né? Vai sobrar 1, mas dá para dividir. Esse cara aqui, o 2 elevado a y, a gente só vai conseguir dividir ele por 2 elevado ao cubo quando o quê, pessoal? Aqui está a nossa resposta, né? Quando y for maior ou igual a 3. E é aqui que está o motivo pelo qual a questão foi anulada. Né? Nossa questão vai ser anulada porque o meu y ele não necessariamente tem que ser igual a 3 para poder ter um MDC igual a 24, tá? O meu y pode ser 3, ele pode ser 4, ou aqui pode ser 5, né, nas nossas alternativas, mas não fica restrito aí. Ele poderia ser 6, 7, 8, 9 e assim em diante. O menor valor que ele podia assumir seria 3, tá? Mas ele poderia, aqui dentre as nossas alternativas, também poderia ser 4 e também poderia ser 5. Né? Alguns de vocês até alegaram que vocês tentaram fazer, né, substituindo, e descobriram que 4 e 5 também davam a resposta e ficaram inseguros, achando que estavam errados. Não estão. Tá? O meu y tem que ser maior ou igual a 3. O único que ele não poderia ser aqui seria o 2. Seria até uma forma da questão estar certa, né? Se ele tivesse perguntado para a gente, ao invés de perguntar o valor de y que faz o meu MDC ser 24, ele poderia perguntar qual é o único valor de y que não faz o meu MDC ser igual a 24. Aí, perfeito, a questão ia estar linda, maravilhosa, né? Infelizmente, foi algum errinho lá na hora da elaboração da prova. Tudo bem? Questão 30. Essa questão aqui é bacana demais, cara. Muito bacana, porque ela é simplesmente, né? Ele pede pra gente o volume do prisma. Ah, Matheus, mas é um prisma diferente do que eu tô acostumado, né? Você só não pode dar mole com uma coisa. Você tem que olhar para a questão e tem que lembrar qual é o conceito de prisma, tá? Prisma,
Ele é um sólido geométrico, né? Que possui duas bases paralelas e iguais, certo? E aí a gente vai ter um corpinho aqui do meu prisma. Observa que as bases paralelas iguais é essa base aqui e essa aqui. As minhas bases são dois trapézios, né, cara? Não vai dar mole falando que minhas bases são aqui e aqui. Não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus, tá? Como ele quer da gente, né, o volume do nosso prisma, o que a gente pode fazer? Poxa, primeiro a gente descobre, né, a área da base e depois é só multiplicar pela minha altura, certo? Aqui, o máximo que você tem que fazer é você tem que descobrir, né, a sua área da base. A gente sabe que a gente tem aqui, né, um trapézio isósceles, certo? Um trapézio isósceles, a gente faz aqui, né, ó. Aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3. E isso tudo era 6, né? Como isso aqui vai ser 3, aqui vai ser 3 sobre 2 e aqui vai ser 3 sobre 2. Certo? Ou 1,5, né? Pessoal, questão clássica, né? Se você observar para esse nosso triângulozinho aqui, ó, eu tenho um lado medindo 1,5, um dos catetos, né, do meu triângulo retângulo medindo 1,5 e o outro medindo 3, o dobro, né? Que triângulo é esse retângulo que a gente tem um dos catetos sendo a metade da minha hipotenusa? É o nosso famoso triângulo egípcio, né? Então, se é o nosso triângulo egípcio, o ângulo oposto ao lado que é metade da hipotenusa é 30, né? Esse meu ângulo aqui vai ser 60 graus, então. Tudo bem? Então, a altura aqui em vermelho do nosso triângulo retângulo, você poderia ter descoberto ele de duas formas, tá? Ou você podia fazer Pitágoras, tá bom? 3 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. É uma possibilidade, não dá para descartar, tá bom? Mas o que eu mais gosto é se você olhasse, né, e visse que isso daqui é um triângulo egípcio, cara. No triângulo egípcio, né, a altura, aliás, o lado, né, o cateto oposto a 60 graus, que aqui é a altura do nosso trapézio isósceles, né? Esse meu cateto aqui, ele vai ser igual ao meu cateto oposto a 30 vezes raiz de 3. Tá? E aí, dito isso, agora a gente consegue fazer o quê? Calcular tranquilamente a nossa área do nosso trapézio. A área do trapézio vai ser o quê, então? A área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura. Tudo isso sobre 2. Tudo bem? Isso aqui vai dar pra gente, né? Minha área vai ser 9 vezes 1,5. 1,5 é 3 sobre 2, né? Vai ficar 27 raiz de 3 sobre 4. Tá bom? Que aqui a gente pode substituir, né? 1,5 como sendo 3 sobre 2. E aí vai ficar 27 raiz de 3 sobre 4. Isso é a área do meu trapézio, né? A gente quer o volume do meu prisma. O volume do prisma vai ser a minha área da base vezes a altura do nosso prisma, né, pessoal? Que ele já dá pra gente que é 10. Delícia, né? Meu volume, então, vai ser
27 raiz de 3 sobre 4 vezes 10. Isso daqui vai dar para a gente, né? Dá para simplificar o 10 com 4, aqui fica 5 e aqui fica 2. Vai ficar 135 raiz de 3 sobre 2. Que delícia! Metros cúbicos, né? Que delícia! Maravilhoso, né? Muito, muito, muito boa a questão. Clássica da UERJ, né? Isso é a coisa mais certa do que cair qualquer outro assunto, é cair uma questãozinha de geometria espacial, né? Certo cair uma questão de geometria espacial na UERJ. Prismas, então, nem se fala, né? Prismas é o que mais cai. Vamos para a próxima. Eles resolveram colocar em sequência, né, duas geometrias. Uma questão primeiro de geometria espacial, agora uma questão de geometria plana. Uma questão linda também, uma questão muito bacana, muito bem elaborada. Eu me amarrei na questão, tá? Particularmente, eu me amarrei na questão. Se eu não me engano, eu já tinha visto uma questão relacionada a essa, né, em outro vestibular, mas não tem importância, é uma questão bem bacana, né? O que ele fala pra gente, pessoal? Ele fala que aqui a gente tem 3 quadrados, né? O quadrado ABCD, o quadrado DEFG e o quadrado FHIJ, né? E aí, se vocês perceberem, eles estão conectados aqui formando 2 triângulos retângulos, né? Eles formam ali 2 triângulos retângulos. E ele quer que a gente diga, né, quanto vai valer o lado desse meu quadrado aqui de menor área. O lado do nosso quadrado de menor área. Certo? Tranquilo, né, cara? Vem pra cá, volta pra cá, ó. Pro nosso quadrinho. Se a gente reparar, nós temos 2 triângulos aqui, ó. O meu triângulo DCE e o meu triângulo EFH. Vou até desenhar aqui, ó. Triângulo DCE e o triângulo EFH. Percebam o seguinte. O cateto FH, né, desse meu triângulo retângulo aqui, ele é basicamente o lado do meu quadrado que a gente quer descobrir, né? Quais são as informações que a questão deu pra gente, pessoal? Ele diz pra gente, né, as medidas das áreas revestidas pelos azulejos em centímetros quadrados, elas são 93, 157 e x, né? 93, 157 e x, tá? Então, se a área do meu triângulo ABCD é 93, lembro a vocês que a área de um quadrado, né, pessoal, ela é lado ao quadrado. Se eu quiser, então, o lado do meu quadrado ABCD, é só eu tirar a raiz quadrada da minha área, né? Então, o lado CD vai valer raiz de 93. O lado, então, ó, como eu sei que a área do meu quadrado DEFG vale 157, né? A gente sabe, então, ó, que o lado DE, o cateto desse meu triângulo retângulo aqui, vale raiz de 157. Tá certo? Mateus, por que você está fazendo isso? Né? Já te explico. Porque perceba o seguinte, ó.
Esses aqui são dois triângulos retângulos, concorda? Esse e esse. Certo? Se vocês observarem, aqui vale 90 graus, né? Porque é o ângulo interno de um quadrado. A gente pode chamar esse carinha aqui de alfa e esse aqui de beta. O que eu sei? Eu sei que alfa mais beta dá quanto? 90, né? Porque aqui já tem 90, para fechar 180, a gente tem que alfa mais beta tem que ser 90. Mas aqui, ó, nós temos uma semicircunferência, né? Um semiângulo, ou seja, isso aqui tudo tem que ser 180 graus, concorda? Como aqui no meio já é 90, né? O meu ângulo DEF já é 90, beta mais algum ângulo tem que fechar 90. Que ângulo vai ser esse, pessoal? Vai ser alfa, né? E aí, se aqui é alfa, aqui vai ter que ser o quê? Beta. E aí, repare mais ainda, olha que interessante. O lado EF, ele também é o lado do meu quadrado DEFG. Então, aqui também vale raiz de 157. Pimba! Por que a gente está fazendo isso, Matheus? Porque agora a gente percebeu, ó, que nós temos dois triângulos que possuem os mesmos ângulos. Então, a gente poderia dizer que eles são triângulos o quê? Semelhantes. Mas eles são mais do que semelhantes, né, pessoal? Eles são triângulos congruentes. Porque, olha que legal, eles compartilham de uma mesma hipotenusa também. Além de terem os mesmos ângulos, têm a mesma hipotenusa. Então, são dois triângulos congruentes. São dois triângulos iguais, né? Então, aqui também vai ser raiz de 93. E o cara que a gente quer descobrir, né? Que eu vou chamar de M, de Mateus, tá? A gente pode descobrir como? Pitágoras, né? M ao quadrado mais raiz de 93 ao quadrado vai ser raiz de 157 ao quadrado. M ao quadrado mais 93 é igual a 157. Jogo 93 para o outro lado, né? Vamos ficar com M ao quadrado. É igual 157 menos 93 dá 64, né? Meu M, então, vai ser raiz quadrada de 64, que é 8. Tudo bem? Olha que linda a questão. Que bela, né? Uma questãozinha linda, cara. Muito bacana mesmo. Maravilhosa. Show de bola. Vamos para a próxima. Questão polêmica, né? Questãozinha, ai meu Deus, polêmica demais. Por que, Matheus, polêmica? Porque esse ano, para o EQ, a UERJ resolveu tirar, né, geometria analítica. Resolveu retirar geometria analítica do nosso edital. Que bom, né? Que bom. Eu achei um ponto positivo. Mas aí chegou aqui na prova e pimba! Veio uma questãozinha envolvendo duas retas. E aí eu acho impressionante como que funciona a cabeça de vocês, né? Porque eu não sei da onde que vocês olham aqui para duas retas e vocês, a primeira coisa que vocês pensam é geometria analítica, né? A primeira coisa que eu penso é função afim, né? Função afim, certo? Ele até fala, né? O ponto F de interseção entre os gráficos dessas funções, tá? Então, assim, cara, viu as duas retas, né? Se cortando, não tem outra. Qual vai ser nosso plano de executar a questão? Vamos descobrir as leis de formação, né? A função de cada uma dessas minhas retas e depois a gente vai fazer o quê? Igualar para descobrir as coordenadas do meu ponto. Tudo bem? Simples, seco e cirúrgico, sem estresse. Isso é geometria analítica? Não, é função afim. E tu sabe função afim, não sabe? Tu gosta de função afim, não gosta? Vem comigo, vai. Ó, ele deu pra gente, né, um plano cartesiano.
ele passa aqui, né? Uma das retas passa aqui. E outra reta passa aqui. Certo? Ele fala pra gente que eles se cortam nesse ponto P. Aqui é 15. Aqui é 5. Aqui é menos 1. E aqui é 1. É isso? É isso. Aqui é minha função f. Aqui é minha função g. Vamos lá. Poxa vida! Para definir minha função f, né? Pensando em f de x, a gente sabe que a minha função ela passa por dois pontos, né? Olha a minha reta, ó. Ela passa pelo ponto quando x igual a 0, y igual a 15. E ela passa pelo ponto quando x igual a 5, y igual a 0. Concorda? Ó? Ela passa por esses dois pontos, né? E aí a gente consegue montar aquele sisteminha de equações, né? A gente sabe que, poxa, lembra, né? F de x é ax mais b, onde a gente pode dizer, né, que, caramba, a vezes 0 mais b é igual a 15. E depois, né, a vezes 5 mais b é igual a 0. Poxa, a partir daqui, ó, o 0 morre, a gente descobre que b é igual a 15, né? Então, a gente descobre daqui que 5a mais 15 é igual a 0. 5a é igual a menos 15. A é igual a menos 3. Acabei de descobrir, então, que f de x é igual a menos 3x mais 15. Vamos para g de x. Para g de x, né? A gente sabe que minha função passa pelos pontos 0, 1 e pelo ponto menos 1, 0. Mesma coisa, né? Vamos dizer que g de x ela seja cx mais d. Equação da reta, né, pessoal? Equação da função afim. E aí, poxa vida, c vezes 0 mais d é igual a 1. E depois, c vezes menos 1 mais d é igual a 0. C vezes 0 morreu, né? A gente descobre que d é igual a 1. Substituindo aqui, a gente fica menos c mais 1 é igual a 0. C é igual a 1. E a gente descobre, então, que g de x é x mais 1. Pronto. Tenho minha função g de x, tenho minha função f de x. Eu sei que elas vão, o gráfico, né, dessas minhas funções vai se cortar quando g de x for igual a f de x. Então, quando g de x é igual a f de x, pessoal, a gente sabe, então, que x mais 1 é igual a menos 3x mais 15. Joga 3x para cá e 1 para cá, vai ficar, né? Poxa, 4x é igual a 14. X é igual a 14 sobre 4. Ou 7 sobre 2. Que é justamente o quê? O W que ele quer da gente, né, cara? Ele pede pra gente aqui o valor de x, né? A coordenada de x de P, que ele chama de W. Ou seja, 7 sobre 2. Tudo bem? Outra questãozinha que não é simples, né? Mas é tranquila, factível pra gente. Tudo bem? Vambora! Tá acabando, né? Questão 33. Não podia faltar, né? Questãozinha de matemática financeira. Eu acho bem legal isso. A UERJ tenta sempre trazer, né, com uma certa frequência, questões de matemática financeira. Eu acho bem bacana isso. Eu acho que matemática financeira ela é muito importante e ela é muito subaproveitada no ensino médio, né?
Ele fala para a gente sobre o banco, né? Ele basicamente constrói o raciocínio de como que os bancos ganham dinheiro, né? Eles emprestam dinheiro para umas pessoas com uma taxa de juros alta e eles investem o dinheiro, né? Eles fazem investimento com o dinheiro das pessoas e devolvem, né, uma parte do lucro para essas pessoas, né? Com uma taxa de juros um pouco menor, né? E aí ele ganha, né, em cima disso. Como que a gente pode calcular, então, qual vai ser o lucro do banco, pessoal? Nosso raciocínio de lucro básico, né? O lucro, lembra? É o quanto ele ganha menos o quanto ele gasta, né? Então, ó, o lucro do banco vai ser o quanto ele ganha menos o quanto ele, vou botar a arrecadação, né? Menos o quanto ele gasta, menos o custo, né? Que ele tem. E aí, poxa, o que ele fala pra gente? Uma pessoa que faz investimento, né? A taxa de juros compostos, ou seja, um juros que incide sobre o valor imediatamente anterior, né? Há uma taxa mensal de 1%. Enquanto que você pegar um empréstimo no banco, a taxa mensal são de juros também compostos é de 5%, né? Tranquilo? E aí ele fala, né? O banco vai e ele faz o seguinte, vamos dizer que esse cliente, né, um cliente investiu R$1.000 e que o banco, ao mesmo tempo, né, ele emprestou esse valor a um outro cliente. Ele emprestou R$1.000 a um outro cliente. Ele quer saber, após 12 meses, né, qual vai ser a diferença, né, o lucro, né, obtido pelo banco com essas duas operações financeiras. Tranquilo, né, pessoal? Quanto que o meu banco vai arrecadar? A arrecadação dele vai ser o quê? Aquela formulazinha dos juros compostos, né? Lembra da fórmula dos juros compostos? Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Lembra que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de tempo, né? Então, o quanto ele vai arrecadar vai ser o quê? Os R$1.000 que ele emprestou inicialmente, vezes 1 mais a taxa que ele vai ganhar do empréstimo, que é de 5%, né? 0,05, elevado ao tempo, que é 12. A gente sabe, então, né? Ele deu pra gente, isso aqui é 1.000 vezes 1,05 elevado a 12. 1,05 elevado a 12 foi dado pra gente, é 1,8, né? Então, aqui no meu total, é 1.000 vezes 1,8, que é 1.800. Certo? Já o meu custo, quanto que ele vai pagar, né, para o cara que ele investiu o dinheiro no banco, ele vai ser 1.000 vezes 1 mais a taxa, né, que ele vai ganhar de juros, que ele vai render, elevado a 12. Vai ser, então, 1.000 vezes 1,01 elevado a 12. E ele deu para a gente isso, né? Isso aqui vai ser 1,13. É uma boa taxa de juros. Vai ficar 1.000 vezes 1,13, que é 1.130, né, pessoal? Logo, qual vai ser o lucro do nosso banco? É o quanto ele arrecadou, menos o meu custo. Certo? O lucro do banco, então, vai ser 1.800 menos 1.130. O lucro do nosso banco vai ser, pessoal, a subtração desses dois valores, né, que vai dar para a gente R$670. Tudo bem? Letra C. Tranquilo? Bem de boa a questão. Um grande erro que você poderia tentar acabar fazendo, né, é falar, se a taxa de dívida é de 5% e a de lucro é de aliás, ao contrário, né? A taxa de lucro é de 1% e a de dívida é de 4%,
né? Você pode acabar errando se você pega e faz a subtração, né? E fala, o banco vai conseguir, então, render 4% ao mês. Tá errado, tá? Você vai acabar fazendo besteira aí se você fizer isso. Essa era a única besteira que vocês poderiam fazer, ou então errar conta, né? Errar conta é sempre uma possibilidade que a gente tem que evitar ao máximo. Vamos lá. Vamos para a última questão. A gente tem que é uma questãozinha de probabilidade, né? Uma questão linda, muito bacana de probabilidade, muito diferente, né, das últimas questões de probabilidade que caíram. Aquela questão da distribuição binomial de probabilidade, por exemplo, né? Foi loucura. Deu para perceber, né, que a prova de matemática estava um nível acima, enquanto era um exame único. Agora ela deu um step back, né? Ela deu uma caída, um nívelzinho de matemática. Nada de muito assustador a diferença. A prova não estava ridiculamente fácil, tá? Não vou falar isso para vocês. Mas ela estava um nível abaixo, dá para ver, tá? O que acontece aqui, né? Ele fala pra gente que a gente tem os nossos amigos, 4 amigos, e o que eles fazem, né? Eles vão lá e colocam 3 bolas brancas e 2 bolas pretas em uma caixa. E aí, eles decidiram que o primeiro que retirar uma bola preta vai ficar com o livro, né? E aí ele fala assim, em ordem alfabética, os amigos vão lá, selecionam uma bola, pimba! Olham para a bola, se a bola for preta, ganhou. Se a bola for branca, né, você não devolve ela para a caixa, tá? É sem devolvê-la à caixa, é sem reposição, tá? Então você seleciona lá a bola, certo? Não deu certo, tu fica com a bola. Deu certo, parabéns, você ganhou, tá? O que a gente quer saber, pessoal? A probabilidade do terceiro amigo se retirar a primeira bola preta. Ou seja, a probabilidade do terceiro amigo ganhar o livro, né? O que a gente quer é isso. Então pensa comigo, cara. Para você ter que apenas o terceiro amigo é que vai conseguir ganhar o livro, os 2 primeiros amigos não vão ganhar o livro, né? Os 2 primeiros amigos vão ficar sem ganhar o livro. Ou seja, resumidamente, né? Para o terceiro ganhar, o primeiro tem que retirar uma bola branca e o segundo retirar uma bola branca e o meu terceiro retirar uma bola, aí sim, preta. Tudo bem? E aí, então, né, a gente sabe, pessoal, como são 3 bolas brancas e 2 bolas pretas, a probabilidade, né, do primeiro tirar uma bola branca vai ser 3 dentre 5. Já o meu segundo, né, a probabilidade do segundo retirar também uma bola branca, como o primeiro já tirou uma bola branca da minha caixa, ficaram o quê? 2 brancas e 2 pretas, certo? Então a probabilidade do segundo tirar uma bola branca também é 2 quartos, certo? E por último, a gente tem, né, que a probabilidade do meu terceiro retirar uma bola preta, poxa, só tem 3 bolas na nossa caixa, 2 são pretas, né? Então é 2 terços. Ok? A gente sabe que a probabilidade, então, desse cara aqui conseguir ganhar o livro é quando isso vai acontecer, e isso vai acontecer, e isso vai acontecer. Certo? São eventos concomitantes, né? Ou seja, a gente sabe que a probabilidade do terceiro ganhar um livro, a probabilidade que a gente quer, né, é P1 vezes P2 vezes P3. Ou seja, é 3 quintos vezes 2 quartos vezes 2 terços. Aqui simplifica, né? Pimba, pimba. 2 com 2 dá 4. Isso aqui fica 1 quinto. Ou então 20%. Linda, né? Linda a nossa prova da UERJ. Muito legal, muito bacana.
uma prova muito, muito, muito bem estruturada. Continuo rasgando elogios para a prova da UERJ, eu acho que é uma boa prova. Por mais que tenha tido esse deslize com relação à questãozinha que foi anulada, eu acho sim que a prova da UERJ é uma excelente prova a ser realizada, é uma excelente prova muito bem estruturada. Essa foi nossa querida parte de matemática. Espero que todos vocês possam ter tirado o maior proveito disso tudo e desejo sempre para vocês um gabarito não só em matemática, mas na nossa prova como um todo. Um beijo e até mais!